Olá, bem-vindo a este vídeo. Queria mostrar para vocês como a marca da besta mostrada no livro de Apocalipse lembra muito os tefilim dos judeus e os selos do cordeiro. Sabemos que o inimigo de Deus sempre tenta copiar e deturpar o que Deus cria ou estabelece como ordenanças ou mandamentos. Inicialmente, vamos ver o caso dos tefilim. Tefilim vem da raiz hebraica tefilá, que significa prece ou oração. Os judeus criaram os tefilim, que são caixinhas de couro de animais puros, para serem atados na cabeça, chamados de shel rosh, ou no braço esquerdo, o shel yad. O tefilim é colocado na testa, entre os olhos, para que as palavras de Deus nunca saiam da cabeça, e no braço esquerdo para ficar perto do coração, representando assim que devem estar na cabeça e no coração. Em português, são conhecidos como filactérios, do grego philacterion, que é meio de proteção ou amuleto. Essas caixinhas contêm 4 trechos da Torá, o Pentateuco escrito por Moisés, conhecidos como Shema Israel ou Ouça Israel. Os trechos são escritos à mão em tiras de pergaminho ou tecido e são esses. O primeiro é conhecido como Shema Israel. Declara a unidade divina, a base da fé judaica, e inclui a ordenança de colocar os tefilim na cabeça e na mão. O trecho é esse: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O segundo é o Ve'arayá em Shamoa. Mostra a promessa de recompensas por seguir a Deus, assim como avisos sobre o afastar-se de seus mandamentos. Trata-se deste trecho. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ele dará pasto nos campos para os seus rebanhos. E quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenha cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza. E assim, vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que, na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. O terceiro é o Kadesh Li. Representa o dever de Israel de sempre relembrar a redenção obtida da escravidão do Egito. Traz este trecho: E disse o Senhor a Moisés: Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: Comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo, quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel. Vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor.
como um pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. E o quarto é Virraiaqui e Eviachá. Lembra o dever de cada pai de ensinar aos filhos essas ordenanças. O trecho é o seguinte: depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem: que significa isso? Digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primogênitos machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isto será por como sinal em sua mão e símbolo em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Ou seja, esses 4 trechos trazem ordenanças que deveriam ser lembradas, passadas aos filhos e atadas na mão e na testa. Os judeus em geral colocam os tefilim antes das orações matinais e oram com eles. Mas é interessante que Jesus dá uma dura nos mestres da lei e nos fariseus da época, quando falava a uma multidão. Tudo o que fazem os escribas e os fariseus é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Eles aumentavam o tamanho dos tefilim para chamar mais atenção do povo e ostentar uma piedade superficial. Já no livro de Apocalipse, podemos ver os selos de Deus. Em primeiro lugar, na testa dos 144.000 judeus que pregarão o Evangelho na primeira metade dos 7 anos de tribulação na terra. Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. E mais adiante ficamos sabendo que o selo na testa deles, na verdade, é o nome de Deus e de Jesus. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Mas no final do livro, outra marca de Deus é descrita quando fala dos moradores de Nova Jerusalém. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Ou seja, são 3 referências de marca na testa: tefilim, selo dos 144.000 e selo dos moradores de Nova Jerusalém. Mas e com relação à marca da besta? Os trechos 1 e 2 mostrados de Deuteronômio, contidos nos tefilim, tinham muito do caráter de adoração a Deus, o Deus único, e que não deveriam adorar nem se prostrar a outros deuses. E os selos de Apocalipse mostram um caráter de pertencimento e de segurança contra o que viria a seguir. E a marca da besta tem esse caráter de adoração e de pertencimento, mas para o mal. Assim, Satanás poderia estar usando a sua marca também na testa e na mão como cópia da de Deus, e inclusive a usando com objetivos parecidos. O apóstolo João escreve em Apocalipse falando da besta que saiu da terra, que seria o falso profeta. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, que é o anticristo, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida à espada e contudo revivera.
Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, a imagem do anticristo, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Não é muito parecido o fato de exigirem a colocação da marca na mão direita ou na testa? Tem um vídeo falando da marca da besta, que mostra que hoje já existem países onde as pessoas estão inserindo chips subcutâneos na pele, principalmente na mão direita, para realizar pagamentos e abrir portas. Algumas empresas que estão à frente desse empreendimento dizem que os locais ideais para se colocar chips são na mão direita ou na testa, por concentrarem mais pontos de bioenergia no corpo humano. E com relação ao número ou nome da besta, é porque o alfabeto hebraico antigo não possuía números, e cada letra correspondia a um número. Por exemplo, o A ou Aleph é o número 1, o B ou Bet é o número 2, e assim por diante. O 6 é o Vav, correspondente ao nosso W. Por isso, especula-se que 666 poderia ser www, ou algum sistema de controle utilizado na internet. E assim, a marca externa poderia ser algum tipo de QR Code, ou internamente com algum chip na mão ou no cérebro. Mas também poderia ser a somatória do nome do anticristo, que resultaria em 666. Essas contas de somatório de nomes é o que se chama de gematria. Na verdade, o número 6 na Bíblia representa o número do homem, que foi criado no 6º dia da criação, em contraste com o número 7, que seria a completude de Deus. Também o 666 poderia ser um simbolismo da trindade satânica, composta por Satanás, o anticristo e o falso profeta. Nesse sentido, seria uma tentativa de falsificação do poder e do caráter de Deus, que será imposta voluntariamente no início, mas forçosamente na segunda metade da tribulação. A marca na face era descrita no Antigo Testamento como um sinal de proteção. Ela surgiu logo em Gênesis. Quando Caim matou Abel, Deus o amaldiçoou e colocou uma marca para que ninguém o matasse. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. E posteriormente, por conta da idolatria no templo, Deus instruiu que homens fossem selados para serem poupados da morte que viria para os idólatras de Jerusalém. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha o estojo de escrevente à cintura e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros, os outros guardas da cidade: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão velhos, rapazes, moças, mulheres e crianças. Mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. E mesmo no Egito, no momento da 10ª praga, Moisés instruiu os israelitas a marcarem os umbrais de suas portas com sangue, o que simbolizaria a testa e as mãos da porta. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu ouvir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse seria também um símbolo da proteção de Deus. Toda essa história chega ao ápice no Apocalipse, no período de 7 anos de tribulação na terra. As pessoas que não forem arrebatadas, que ficarão na terra por não levarem a Deus a sério, terão que fazer uma escolha: aceitar a Cristo
e receber a proteção de Deus, ou receber a marca do Anticristo e ser condenada eternamente. Após a segunda vinda de Cristo para a Terra, no final dos 7 anos, os mortos deste período de tribulação, crentes em Jesus, que não tiverem recebido a marca da besta, irão ressuscitar e reinar com Cristo no milênio, com corpos gloriosos. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa e nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Sabemos que no período de tribulação, quem não tiver a marca do Anticristo não poderá comprar ou vender. Ficará à margem da sociedade, mas preservará a sua alma. Quem aceitar esta marca terá como fim o lago de fogo e enxofre, como punição eterna, por ter se aliado ao Anticristo. Assim, o meu conselho é ficar sempre em dia com Jesus, se santificar para ser arrebatado quando chegar a hora, que está próxima. Ou, caso não seja arrebatado, se acerte com Jesus o quanto antes. E não aceite receber a marca do Anticristo de maneira nenhuma, para não sofrer punição eterna. A escolha é sua, o seu futuro depende de você. Espero que esse vídeo sirva para lhe abrir os olhos e que fique atento para os próximos acontecimentos. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.